Por que os jogadores de golfe usam tacos diferentes? Top 3 curiosidades rápidas, bora ver. Primeira delas, em cada taco tem um design específico para diferentes tipos de jogadas, com distância e precisão diferentes. Segunda curiosidade, alguns são feitos para tacadas longas e outros para tacada mais curta, mais pequenininha. Terceira curiosidade, os ângulos dos tacos variam para ajustar a trajetória da bola. Então quando você estiver assistindo um filme e vê aquele cara que passa com um carrinho de golfe e aquela mochila com um monte de taco, você já sabe para que tem que ter aquele monte de taco lá. Por que os goleiros usam luvas? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, as luvas aumentam a aderência, então ajudam a segurar a bola durante o jogo. Segunda curiosidade, protegem as mãos contra impactos de chutes fortes. Terceira curiosidade, reduzem o risco de lesões nos dedos e nas articulações também. Por que as bolas de futebol têm gomos hexagonais? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o design hexagonal ajuda a manter a forma esférica da bola. Segunda curiosidade, permite uma distribuição uniforme de pressão quando você vai chutar a bola. E terceira curiosidade, foi projetado para melhorar a aerodinâmica e a precisão dos chutes. Por que os jogadores de hóquei no gelo usam tanta proteção? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, um disco de hóquei é muito pesado, ele atinge velocidades acima de 150 km por hora, então por isso é bom se proteger. Segunda curiosidade, o contato físico intenso entre os jogadores aumenta muito o risco de lesões. E terceira curiosidade, as quedas no gelo duro também podem causar contusões muito graves, né? É a mesma coisa de você cair no cimento, às vezes até pior. Então por isso que eles precisam daquele monte de proteção lá que nem dá para ver o cara direito. Por que as partidas de cricket podem durar dias? Top 3 curiosidades rápidas, vamos descobrir. Primeira delas, algumas modalidades desse esporte têm regras bem específicas, né? Então isso influencia também. Segunda curiosidade, o formato longo testa a resistência, a estratégia e a habilidade dos jogadores. Terceira curiosidade, os intervalos regulares fazem parte da tradição e do ritmo desse esporte. Por que ciclistas usam roupas tão apertadas? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, em roupas justas reduzem a resistência do ar, aumentando assim a aerodinâmica. Segunda curiosidade, ajudam a evitar que o tecido fique preso em partes da bicicleta. Terceira curiosidade, são feitas de materiais bem leves, então absorve o suor e mantém o corpo sempre fresco. Por que as pistas de atletismo são laranja? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, a cor laranja é escolhida por ser fácil de enxergar em diferentes condições de luz. Segunda curiosidade, o material utilizado ele se chama tartan e ele é naturalmente pigmentado em tons avermelhados. Terceira curiosidade, ajuda a reduzir o reflexo do sol, assim melhora a visibilidade dos atletas. Por que os jogadores de tênis gritam ao golpear a bola? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, o grito aumenta a força do golpe, liberando mais energia muscular. Segunda curiosidade, pode desconcentrar o adversário durante a jogada, então é meio que estratégico. Terceira curiosidade, é uma forma inconsciente de liberar a tensão acumulada no corpo. Por que os nadadores raspam o corpo antes das competições? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, a remoção de pelos reduz o atrito com a água e assim aumenta a velocidade. Segunda curiosidade, também melhora a sensibilidade da pele, ajudando os nadadores a sentir os movimentos da água. E terceira curiosidade, é uma prática que simboliza preparação e também foco total na competição, né? Então é meio que uma cultura deles. Por que os juízes de futebol usam cartões amarelos e vermelhos? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, o cartão amarelo representa um aviso ao jogador por conduta inadequada, né? Então isso a maioria das pessoas já sabe. Segunda curiosidade, o vermelho indica uma expulsão imediata por falta grave ou acúmulo de 2 amarelos, isso também é básico do futebol.
Terceira curiosidade sobre isso, esse sistema visual ele foi introduzido para facilitar a comunicação com os jogadores e com o público também. Então essas duas cores são bem fáceis de identificar, né? Então foi mais por essa questão que essas cores foram as escolhidas.